Se você se identifica como um conservador no Brasil, isso significa que ou você é um fascista ou um socialista, ou você é quase um revolucionário. Isso depende de o que você quer dizer com conservadorismo, ok? Eu não sou um conservador, eu sou um anarcocapitalista, eu sou libertário. Porém, tem um problema com a galera conservadora do Brasil que muitos deles não sabem exatamente o que isso significa. Vem cá, você quer conservar o quê? Defina conservadorismo. Toda vez que a galera me pergunta, não, mas e o liberal conservadorismo? Eu falo, para a discussão aqui. O que você quer dizer com conservador? Só para eu entender. Porque existem duas interpretações de maneira geral. Um sábio filósofo uma vez disse que existem dois tipos de pessoas na humanidade. Aqueles que dividem a humanidade em dois tipos de pessoas e aqueles que não. Mas, de maneira geral, duas interpretações. Você pode querer conservar a coisa como ela está hoje, o Brasil como ele é hoje, as instituições do Brasil hoje, ou você pode querer conservar as instituições que nascem da relação das pessoas e que são as respostas que essas pessoas encontraram para os dilemas e para as dificuldades e para as vicissitudes da sociedade e da vida, que se tornam então instituições e que são respostas para as necessidades dessas pessoas. São duas respostas diferentes. Porque a primeira é conservadora no sentido mais popular. Eu quero conservar a família. Ser conservador por quê? Porque eu sou contra a maconha e eu tenho que conservar a família e é isso aí. E comunista é o problema. Você ouve umas coisas assim. Então você fala, mas você quer conservar então o Brasil como ele é hoje. Assim, o Brasil está funcionando, você quer proteger a Constituição atual do Brasil de 1988, as instituições brasileiras. Eu quero proteger. Bom, então você é um fascista ou um socialista, meu amigo, porque você quer então proteger CLT? Você quer proteger BNDES? Você quer proteger INSS? Você quer proteger intervencionismo econômico? Você quer proteger o sistema econômico brasileiro? Sério que você quer fazer isso? Você quer proteger esse falso federalismo que a gente tem? É isso que você quer? Porque se você quer proteger isso... Eu não sei se vocês sabem, mas a enorme maior parte das instituições brasileiras hoje, existentes e operantes, foi ou criada por um bando socialista em 1988 e anos subsequentes, ou criada de maneira geral por Getúlio Vargas, que era um fascista. Então, se você quer defender o que eles criaram e se dizer um conservador, a gente tá meio que numa situação de semântica freestyle, meu amigo, porque eu quero conservar o trabalho de fascistas. Bom, então você tipo... fascista, né? Não tem muito, meu amigo. É muito negócio. Você fala pro cara, você curte fascismo? Não. Curte CLT? Curto. Você sabe de onde veio a CLT? Ah, de um tal de Mussolini, né? Mas não, mas é bom, tem que conservar. É meio difícil, Só que tem muita gente que acredita nessa definição ou não percebe o que está defendendo. Não percebe que está defendendo as instituições brasileiras como elas são hoje, que é um projeto de comunismo. Vamos ser claros. A Constituição de 1988 no Brasil é um projeto de comunismo. Você fala que você quer defender isso? Eu acho tão engraçado quando o conservador chega e vem... então, isso aí é inconstitucional. Peraí, você está querendo defender a Constituição de 88? Sério? Esse é o teu argumento? Uma Constituição feita por um bando de comunista. É sério. Esse é o teu... É fantástico. Do outro lado, você tem um conservador que leu Burke. Que se fez o favor de ler Burke. Que se fez o favor de ler Kirk e Scruton. Que fala, tem que conservar as instituições que emergem da população. Porque as pessoas vão interagindo, certo? Tem a relação com o seu vizinho. Tem as relações com as suas pessoas. Na sociedade política... eu tô explicando, não que eu concorde com isso, ok? Mas tem a sociedade política, a sociedade precisa existir uma sociedade política, um arranjo político das pessoas para resolver os problemas do dia a dia, os grandes problemas da humanidade, para levar a gente pra frente, manter a gente unido, que é uma sociedade de sucesso, não que fique uma sociedade estanque, uma sociedade que fale, que vá falência, ok? E isso emerge nas nossas relações com os nossos vizinhos, com os nossos pais, com os nossos filhos, com Deus, com as outras cidades, com as outras pessoas, com os outros povos, as nossas relações comerciais, as nossas relações com a nossa família. Então, dessas relações começam a emergir instituições e valores. E com o tempo esses valores são preservados, eles se tornam instituições, se tornam estruturas maiores que estão integradas na nossa sociedade política. E essas instituições são muito importantes porque elas vieram das pessoas, porque elas nasceram da interação das pessoas. Elas são respostas para os problemas sociais que a gente tem. E por mais que a gente às vezes não entenda, porque essas sociedades são milenárias, às vezes, como por exemplo a família e o casamento, são instituições muito antigas, a gente não pode chegar quebrando essas instituições apenas pelo prazer de quebrar ou pelo exercício de quebrar,
mas a gente precisa analisar elas com muito cuidado e entender qual é a função delas, entender quais são as sabedorias que elas passam pra gente. E se for para modificar, modificar com muito cuidado. Porque essas instituições nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, dos antigos, dos mortos, das pessoas que morreram. Morreram ou de velhos, porque tiveram o presente dessa sociedade ao redor deles que permitiu a eles morrer de idade, ou morreram em batalhas defendendo essas instituições daqueles que queriam destruir elas por outros motivos. Nós herdamos isso dos antigos e nós devemos algo a eles, nós temos um dever a eles de respeito, de preservar isso, e de entender, de analisar e tratar isso com muito cuidado, mexer com cuidado, que é uma coisa muito preciosa e frágil e rara na história da humanidade, e nós temos a responsabilidade de passar isso para os nossos filhos, com o mesmo cuidado que foi passado pela gente. E nós temos a responsabilidade de lutar e defender por essas instituições, defender essas instituições, e esses valores, essas tradições, e passá-las aos nossos filhos, porque essa é a nossa responsabilidade de amor com os nossos filhos, é um dos valores da família, e para que eles tenham também esse presente de uma sociedade funcional que nós temos. Essa é a ideia conservadora de raiz. Agora, se você defende isso no Brasil hoje, você é quase um revolucionário. Porque o que você está querendo dizer é assim, olha, a sociedade brasileira foi planejada, basicamente, desde o golpe contra a monarquia, ou até antes, planejada de maneira vertical, de cima para baixo. Algum ditador, algum tiraninho, seja os militares pós-golpe, tô falando golpe na República, tá? Não, golpe que criou a República, ok? Porque isso eu não sei se você sabe, mas foi golpe, tá? Mas pode ter sido aqueles caras, pode ser quem veio depois, pode ter sido Vargas, pode ter sido os pateta que teve no meio entre Vargas e a ditadura, pode ter sido a ditadura, pode ter sido a Constituição de 88, que era um bando comunista. Mas são instituições, quase toda a ordem brasileira hoje é planejada por um bando de tiraninho que se acha o enviado de Deus na Terra, que vai então planejar a sociedade. O que você está dizendo é, não, tem que parar com isso, a sociedade tem que emergir das relações entre as pessoas, das relações entre seres humanos, das nossas relações familiares e de sociedade. Isso vai criando as instituições e isso cria, então, a nossa união como nação. Você só está falando, só tem que inverter a ordem de como vai ser organizado o sucesso. Só tem que mudar, tipo, tudo, só isso. Você é quase um revolucionário, cara. Defender isso no Brasil hoje, falar, então, eu acho que assim, eu rejeito essa ideia de ordem e progresso, que é uma ideia positivista, iluminista, que foi duramente combatida por um sujeito chamado Burke, né? Também conhecido como é que era? Pai do conservadorismo. Isso, e combateu muito essas ideias de iluminismo, que, se vocês viram a minha leitura comentada do livro A Lei do Bastiat, vocês viram que inspirou Fenelon, que inspirou depois lá o iluminismo, que está então consagrado na nossa ordem e progresso na bandeira, que tem gente que diz que quer conservar isso, Burke roda tanto na cova que tem que colocar um gerador de energia para não desperdiçar essa energia. Ok? Você está falando, olha, você se opõe a isso, você se opõe a essa estrutura toda social que está colocada no ordem e progresso, você se opõe ao positivismo, você se opõe ao dirigismo, você fala, olha, eu acho que não deveria ser o governante que vai liderar a sociedade, vai dizer o plano e mover a gente nessa direção. Eu não acho que não deveria ser isso. Eu acho sim que a nossa organização política devia refletir a população, devia refletir a gente, e ali a gente vai discutir. Não deveria ser um cara que ordena a gente, mas sim a gente que coloca os caras lá com mandato para então a gente deixar as relações das pessoas emergir. O Burke era muito forte nisso e muita gente acaba perdendo nisso. Ele acreditava nas reais necessidades da comunidade, nas reais necessidades das pessoas que emergiam na interação de um com o outro. Na interação com o meu padeiro, na interação com o vizinho, na interação com o mercado, na interação com cada peixaria, na interação com os meus pais. Disso, ele acreditava nisso. E por isso que ele conversava bastante com Hayek. E, inclusive, por isso que ele era um puta defensor de livre mercado. Por isso que ele odiava o protecionismo. Porque ele falava, protecionismo é você criar barreiras entre as pessoas. Você criar barreiras entre nações, entre os povos, entre os comerciantes. Proteger uma indústria ao custo da outra. Colocar uma tarifa, Isso aí distorce as relações. Distorce as relações entre a comunidade viva, entre as pessoas que estão vivas aqui. E disso vai emergir um monte de instituições distorcidas, deturpadas, cuja função é explorar a sociedade. Estava errado?
Burke acertou pra caramba, meu, vamos ser sinceros. Inclusive o Adam Smith falava que o Burke, ele falava, eu gosto do Burke porque ele é o único cara que entende economia que nem eu, Adam Smith. Burke era um forte defensor do livre mercado, um forte defensor das relações individuais. Ó, aqui a gente. Não é que o Estado iluminado manda, organiza a ordem e progresso. Não. Conservação das tradições, daquilo que emerge das nossas relações. Se você defende isso, se você defende um retorno da evolução de poder para o indivíduo, para que dele, então, seja concedido para cima, em instituições que vão espelhar os indivíduos, não os desígnios mentais comunistas, fascistas, dirigistas de um líderzão, se você defende isso, cara, no Brasil você está na beira de ser um revolucionário. Só que a maioria das pessoas não entende isso porque não se fez o favor de ler Burke. Recomendo muito a leitura do sujeito. Inclusive para os libertários, vocês vão aprender coisa pra caramba. É uma leitura muito boa. Às vezes dá umas patinadas meio sossa, mas enfim, é perfeito, né? Mas enfim, só pra conceituar isso, porque volta e meia eu falo assim de conservadorismo e eu falo mais no senso comum porque é o que todo mundo entende. A galera fala, não, mas é que o Burke... Cara, metade, 90% dos conservadores não leram Burke, cara, que raiva. Enfim, só pra esclarecer isso, ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.